começamos a fazer uma revisão de um artigo falando sobre o SUS e sobre o tratamento do câncer e cuidado paliativo. Sim. O SUS, ele prevê algumas coisas como equidade, igualdade, direito a acesso a todos e tudo mais. E em sala de aula, nós conversamos com o professor e ele explicando pra gente como funciona aqui, como funciona o Amaral Carvalho. A gente queria entender mais ou menos porque ele disse sobre a dinâmica do fluxo. Então a gente queria entender mais ou menos como funciona o voluntariado aqui, como funciona o diagnóstico, o tratamento, se é feito tratamento, algum tipo de tratamento aqui, se é todo feito no Amaral Carvalho ou por fora. São essas as maiores perguntas. Como que esse grupo formou? Há uns 30 anos atrás, por aí, na época que o Bugg foi nosso prefeito, o Bugg, o Amaral Carvalho começou a fazer a desenvolver um projeto, que é esse projeto das ligas, que na verdade nós somos mais de 100 e tantas ligas no estado de São Paulo inteiro, Minas, porque o Amaral Carvalho ele recebe pessoal de todo lugar, do Brasil inteiro. Você vai naquele hospital, é uma loucura. Então, o Amaral Carvalho começou a estruturar esse projeto das ligas de voluntariado nos diferentes municípios que eram atendidos pelo Amaral Carvalho. Com que objetivo? Eles perceberam que assim, onde havia um suporte maior para o paciente, na cidade que havia, o índice de retorno às consultas, aos exames que são marcados assim, periódicos, né, para os pacientes, era bem significativo. O pessoal voltava, tinha quem puxava, quem cutucava, né? Sim. Porque muitas vezes acontece do paciente vai lá, faz tudo o que tem que fazer, faz todo aquele contato, que não é fácil, você tem que passar, tem uma certa burocracia para você chegar lá, e depois sumia, não aparecia mais. Então eles tiveram essa ideia de fazer isso aí. E aí nós temos um coordenador, o seu Eduardo, lá no Amaral Carvalho. Ele passa periodicamente aqui pelas ligas, faz um circuito, faz uma reunião, vê como é que está, como não está, quantos pacientes tem, quantos não tem. Através dos anos, foi se solidificando esse projeto, né? Então, o nosso grupo tem 27 anos, mas o projeto tem uns 30 anos já. E justamente começou aqui na Barra quando o Bugg foi prefeito, porque a dona Sueli, que era a mãe dele, recebeu essa proposta do Amaral Carvalho de criar um grupo de voluntárias e tal, e assim foi feito. Foram reunidos senhoras assim, da sociedade, pessoal que tinha alguma ligação com o hospital, aqui e tal, e se formou esse grupo. Nosso grupo foi muito grande, nós já tivemos mais de 50 voluntárias. E no decorrer desses anos todos, os nossos trabalhos sempre foram esses. Até a gente estruturar bem o grupo e tal, a gente faz bingo, faz desfile de modas, faz chá, faz tudo que a gente podia para a gente angariar dinheiro. Porque assim, a prefeitura sempre ajudou com um determinado subsídio. E até hoje ajuda. Mas existe todo um protocolo, é dinheiro público, né? E existe todo um protocolo para ele ser utilizado, é preciso prestar contas desse dinheiro, ele pode ser endereçado a determinados só tópicos do nosso trabalho. Então, a gente pode gastar o dinheiro que a prefeitura dá para a gente para comprar comida, para fazer a manutenção da casa que precisar, uma interrupção brusca na pandemia, né? Nós acabamos não conseguindo retomar mais aquele ritmo de bingos e isso, aquilo. As pessoas já não nos ajudam como ajudavam antes, né? A gente sempre teve muita receptividade da comunidade, da cidade. A gente conseguia prendas boas para os bingos, conseguia a doação de alimentos, e já há muito tempo que a coisa não voltou. Depois da pandemia, não voltou mais. Então, o resto das coisas que são farmácia, principalmente, né? Dinheiro para pagar um medicamento, a gente consegue através de carnês, que as pessoas ajudam a gente com carnezinho, algumas atividades,
que a gente consegue fazer, que nem o Puline, o André, que da Pike, né? Sim. Ele fez algumas atividades com a gente, e consegue alimento pra gente, consegue alguns patrocínios, algumas coisas, a gente consegue alguma coisa. E o que entra aqui do brechózinho também, e a gente paga a farmácia e estamos conseguindo umas parcerias para o Insula, que é muito caro. O Insula é muito caro e nós temos alguns pacientes que só se alimentam do Insula por conta dos problemas que tem, né? E basicamente o grupo trabalha dessa forma, sempre trabalhou assim, nós estamos com, nós temos assim, pacientes que recebem todo o nosso apoio, cesta básica, cesta básica, remédios, exames e fraldas, tudo isso aí. A gente chegou até em certas ocasiões pagar conta de luz que estava atrasada. Não é o objetivo do grupo, mas às vezes a gente é obrigado até a fazer isso. Sobre esses pacientes, eles são todos, alguns deles são mandados pelo Amaral Carvalho, são indicados pelo Amaral Carvalho, ou eles todos vêm buscar ajuda por si só? Então, a grande maioria é encaminhada pelo Amaral Carvalho, sim. Mas nós temos algumas pessoas que ficam sabendo, né? Tem o vizinho, tem aqui. Então, o que que acontece? Como que o grupo começa a prestar o atendimento? Para o paciente chegar no Amaral Carvalho, ele tem que passar pelo posto de saúde. O posto de saúde é quem faz o encaminhamento para o Amaral Carvalho, através de também um órgão do governo que é um órgão que gerencia as vagas, né? Então, num determinado momento, ele é chamado e começa a fazer o atendimento no Amaral Carvalho. Aí ele está com sintomas, ele passou pelo atendimento, ele vai fazer uma biópsia. Ele tem que fazer uma biópsia para determinar que o problema dele é câncer. A partir do momento em que ele tem essa biópsia e tem essa confirmação, aí a gente pode ajudar. Antes, às vezes, até as pessoas vêm aqui só com algum sintoma, com alguma coisa. Se a gente não tiver um papel do Amaral Carvalho falando que a pessoa tem câncer e tal, a gente não pode iniciar o tratamento, por nossa conta, assim não. Aí todos os medicamentos sempre estão escorados numa receita. Nós também não podemos ficar dando as coisas assim, tem que ter uma receita. A nutricionista tem que ter uma receita da nutricionista para a gente poder fornecer o insolo ou qualquer outro suplemento. Tem que ter algum tipo de indicação médica para que o paciente, por exemplo, na cesta dele não receba um determinado alimento, ou um doce, ou é diabético, enfim. Tem que ter todo um histórico para que a gente possa efetivamente começar a atender. Essa parcela de pessoas em vulnerabilidade, você considera que ela é maior, ela é menor do que outras regiões? Como funciona? Na sua percepção. Eu não sei dizer para você, por exemplo, se Jaú tem mais, se São Carlos tem mais, se Araraquara tem mais, eu não sou capaz de dizer isso para você. Mas nós temos um número significativo, sim. É bastante gente. Se a gente for considerar, né? 100 e tantos pacientes é bastante, acho. Para quem quer se voluntariar aqui, como funciona? Como a pessoa pode só chegar aqui? Como funciona para se voluntariar? Porque eu estou bem interessada. Tá? Então, na verdade é assim, olha, nós já tivemos muito mais atividades do que nós temos hoje, como eu disse para vocês, né? Depois da pandemia a gente deu uma tropeçada, não conseguiu mais se ajeitar. Mas quando a gente tem eventos, a gente precisa de ajuda. Em bingos, né? Em venda de rifas, a gente faz isso também. E temos as cestas no supermercado. Primeira e segunda terça-feira do mês, a gente vai no Fernandes agora, porque fechou a cooperativa, antes era na cooperativa. A gente faz as cestas. Geralmente a gente tem cada vez umas 20, 25, 28, conforme, cestas por semana para fazer. Então, poderia ajudar nessa parte também. Então, o que precisa? Ele precisa primeiro da disponibilidade, da disposição e do sentimento de querer ajudar, claro, né? Aí nós temos também, aqui as meninas também precisam de ajuda. Então a gente precisa de ajuda também aqui no brechó, para poder organizar um pouquinho o pessoal que está ali. E assim, se tiver assim, alguma habilidade manual,
Nós temos aqui a oficina de costura. A Cidinha e a moça que estava aqui, mais 2 ou 3, que fazem tudo que a gente vende, que a gente consegue vender. Paninho de prato, avental, enfim, tudo que esse tipo de coisinha. Elas podem, se tiver bastante vontade e tal, elas podem até ir colocando em pequenas atividades aqui para ir aprendendo uma coisinha aqui e outra lá. Miriam, venha conhecer as meninas, os meninos todos aqui. Tudo bem? Tudo bem? Essa é a nossa assistente social. Tudo bem? Prazer. Bem, moçada. São da onde? Do curso de Psicologia da Grande ET. Ah, da Gran Tietê. Que bom. E aí ela também é voluntária, não é remunerada, é voluntária. E está com a gente também desde muitos anos. E ela que faz o contato mais, que fecha, né? Que fecha o histórico do paciente para que ele possa começar a receber o nosso atendimento. Hoje a gente está bem assessorado pela prefeitura, mas sempre tem um dinheirinho que a gente precisa ter de reserva. Então a gente tem conta bancária, a gente tem uma pequena reservinha para situações que nem nós conseguimos passar a pandemia toda só por nossa conta, com o que a gente tinha. E assim vai. O grupo funciona assim. Tudo que for atividade que a gente é às vezes convidado para parceria, né? Que nem o Puline já 2 vezes, já fomos lá no meio dos bikers, sabe? E aí fizemos o que tinha que fazer lá. E a gente, em alguns lugares, algumas ocasiões, a gente faz algumas coisas assim que são mais pontuais, que nem Outubro Rosa, o Novembro Azul. A gente procura fazer sempre alguma atividade. Já fizemos mais do que estamos fazendo hoje, mas a gente já esteve lá embaixo, montava barraca lá no turismo, fazia toda a divulgação do trabalho, fazia algumas atividades de teste de glicemia, aferição de pressão, oferecia água, enfim, fazia um oba-oba para mostrar o trabalho do grupo. Comentado sobre a pandemia. Como funcionou durante a pandemia? Você foi pandemia de falar, claro. Então, como funcionou o projeto durante a pandemia? Como era a arrecadação? Como era oferecer o tratamento nessa fase tão complicada? Assim, Era eu. Todos os pacientes têm um celular da Miriam. Todos têm. Todos têm. Aí, durante a pandemia, que o próprio Amaral Carvalho já encaminha isso pra gente, né? Então todo mundo na parte tem o número do meu celular. Aí a pessoa entrava em contato comigo, ia no portão da minha casa, máscara. Eu fazia assim um cadastramento muito básico, né? Porque eu não podia sentar, escrever, não podia deixar entrar na minha casa, né? E aí, para depois que terminasse, a gente acabar o cadastro. E deu certo. Quem precisava de medicamento, passava um zap para mim, a cópia da receita, eu mandava para a farmácia, autorizava e eles entregavam. Foi sofrido. Exame de sangue, a mesma coisa. Então tinha dia assim de eu ter atendimento pelo celular, uns 10, 12 por dia. Porque eles não podiam ficar sem exame de sangue, não podia ficar sem o medicamento e a alimentação, o mercado fazia a compra e entregava. Então a gente pode dar uma... Isso, vamos dar uma olhadinha e depois vem tomar um cafezinho com a gente. Claro. Vocês ficarem interessados por um café.